Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso. Boa, Ortega. Agora o assunto do Sport Center é o Flamengo. E olha, o Chelsea acionou e o Kennedy teve que voltar então para a Inglaterra. Fala pessoal, o Flamengo teve a saída do Kennedy, o Chelsea da Inglaterra solicitou o retorno do jogador, ele estava emprestado até meados de 2022, mas havia uma cláusula no contrato, o clube inglês poderia solicitar esse retorno, assim o fez, o Kennedy viajou na quarta noite mesmo para a Inglaterra para definir a sua vida com o Chelsea. Aí já é passado para o Flamengo. Em relação ao Thiago Maia, permanência assegurada, o Flamengo vai pagar cerca de 4 milhões de euros pelo jogador junto ao Lille da França. Ele estava emprestado, mas agora é contrato definitivo, anunciado como novo reforço, novo velho reforço para o Flamengo até 2026. O Flamengo segue tocando a sua pré-temporada. Paulo Souza com treinos muito intensos no Ninho do Urubu, já utilizando o seu telão para explicar todas as movimentações que quer dos jogadores rubro-negros. Período integral até domingo, manhã e tarde. Então o Flamengo tocando a sua pré-temporada no Ninho do Urubu. Na tela, os números do jogador contra os outros nomes do ataque do Flamengo. O Kennedy fez 17 jogos, apenas 4 como titular. O Michael, 23 e 13 como titular. O 21, 20 como 12 titular. Minutagem por jogo, gols. Olha como o Michael sobra, né? Em comparação tanto com o Kennedy quanto com o Vitinho. O Michael tem 11 para 1 e 2 ali. Assistências, o Vitinho vence com 4, 2 e 1. E aí chutes por jogo, a média dos jogadores. Então a estreia do Kennedy, isso são números desde a estreia dele. Dia 19/9, meu aniversário. Meu aniversário. Do Léo Bertozzi, olha que beleza. Os dois. Mas não é esse o ponto. Kennedy, o Kennedy então foi chamado pelo Chelsea de volta. Qual que é o tamanho talvez dessa... Porque ele não teve nem tempo ali de atuar, né? Não teve... A amostragem é muito pequena do Kennedy, mas dentro da amostragem achei que não fez algo que justificasse também ele ser uma peça imprescindível para o Flamengo esse ano, ou mesmo que a baixa dele vá causar grandes problemas. Então acho que você vê a comparação aí com outras peças que não são nem titulares também, você vê a força que tem esse elenco, né? Eu acho que faz parte. O Chelsea vai decidir o que fazer com ele agora também, né? Ele pode ser girado para um outro time europeu ainda nessa janela, mas o fato é que não criou aquela expectativa de que ele pudesse dar um salto, subir nessa hierarquia. Então, acho que no final das contas não vejo assim. Porque, por exemplo, se ele tivesse sendo importante e o Chelsea chamasse, o Flamengo poderia pensar em a cláusula. Posso fazer uma proposta, né? Posso tentar comprar, mas não é o que acontece. Então, na minha visão, ele poderia ser útil em algum contexto, mas não acho que seja uma baixa que vá fazer grande diferença na temporada do Flamengo, não. Até porque qual era a expectativa do Kennedy no Flamengo, Silas? O que na verdade, quando ele foi contratado, era de se esperar dele? Porque, assim, um Flamengo que tem o Vitinho, como a gente viu, os números, o Michael, que eu nem considero um reserva, né, por tudo que ele fez na última temporada, ainda com jogadores como o Gabigol, o Bruno Henrique, enfim. Qual era a expectativa do Kennedy na hora da contratação? E, assim, pouco tempo para mostrar. Você vê que na comparação com o Vitinho e com o Michael, foram 4 jogos só como titular, contra 13 de um e 12 do outro. Então, assim, eu acho que o Flamengo não teve a mesma paciência com o Kennedy que teve com o Michael, principalmente, porque é um jogador que é caro também, é um jogador que, para suprir ali aquele lado direito com a perna canhota. As partidas que ele jogou, ele não jogou mal, mas eu acho que ele jogou pouco e não teve tempo de se mostrar. Eu acho que passou por aí. Por outro lado, o Chelsea pediu o jogador de volta, é bom para o jogador, porque mostra que lá na Inglaterra eles estão precisando de um jogador ainda naquela função, canhoto pelo lado direito, e que pode ajudar o Chelsea ainda de alguma maneira.
Você acha, então, que o Kennedy foi mal utilizado no Flamengo? Foi pouco, né? Foi pouco. Agora, normalmente, quando você está num elenco muito competitivo, você tem que maximizar as oportunidades, né? Você tem que realmente fazer a diferença nos minutos que você tem em campo. Então, acho que isso não aconteceu. E cada um tem a sua adaptação. O jogador está muito tempo fora, ele chega a um elenco onde a concorrência é muito grande. Então, assim, acho que é aquela situação que não é culpa de ninguém, sabe? Você tem outros jogadores jogando melhor, você tem jogadores que estão entrando e estão resolvendo. Então, você tem menos minutos. Não tem o tempo, talvez, para desenvolver o jogador. Não ganha ritmo, não ganha entrosamento, então as coisas acabam não acontecendo para você. Então acho que por isso que, no final das contas, esse cenário, como descreveu o Silas, assim, chama, vai ter outra oportunidade. O problema do Kennedy é que e acontece muito com os jogadores que o Chelsea compra, eles rodam muito, né? Então é numa temporada emprestado aqui, outra emprestado ali, e o Chelsea tem mais de 50 jogadores emprestados pelo mundo inteiro. E outros brasileiros aconteceu isso também, Lucas Piazon, demorou para ficar num lugar só, porque para o clube não tem espaço, né? Né, Silas? Diga, Silas. E também ele chegou bem no momento quando o Everton Ribeiro estava passando aquele mau momento. Só que naquele mau momento do Everton Ribeiro, ele foi convocado para a seleção brasileira. Ele, Everton Ribeiro. E o Tite meio que assim, bancou o Everton Ribeiro na seleção, fez gols até pela seleção. E isso assim, acho que nublou um pouco as possibilidades do Kennedy de ter mais chance. E é impressionante, né? Logo mais nós vamos falar também sobre seleção brasileira aqui no Sport Center, porque teve convocação do Tite e tem novidade, tem Coutinho na lista, tem Vinícius Júnior na lista. Logo mais aqui no Sport Center eu quero ouvir vocês dois sobre isso também. Mas é impressionante quando você avalia ali o número do Kennedy, o número do Vitinho, que você vê a importância do Michael. Olha que loucura, Léo. O Michael terminou o ano sendo um 12º jogador do time, né? No mínimo. Aquele papo de que não se adaptou, o estilo de jogo não favorece, como ele tem esse crescimento que não é o Kennedy do Chelsea que vai resolver, é o Michael. Exato. Não, e assim, a gente termina o ano discutindo se o Michael deveria começar a final e saia quem sair. Esse era o tamanho que ele alcançou. O Michael disputou a artilharia do Campeonato Brasileiro e era um jogador que muita gente entendia que tinha dificuldade para finalizar. E olha o que ele conseguiu fazer. Então é um caso claro de evolução. E vai continuar nessa. E de novo, já teve convocação agora. Vai ser uma tônica ao longo do ano. Em março tem convocação, em junho tem convocação. Em outubro, em setembro tem convocação. Então, e tem Copa do Mundo depois. E aí vai chegando perto da Copa, o jogador já também começa a ficar com medo, né? É importante. O Flamengo tem 2 nessa lista e pode vir a ter outros. Não só da seleção brasileira, de outro. O Arrascaeta, por exemplo, vai estar com a seleção uruguaia frequentemente. Então, você está falando de peças que vão estar nas convocações e o Flamengo vai ter que rodar. Essa altura, o torcedor já acostumou com isso. O torcedor odeia essa situação de convocação, mas já se acostumou. E o clube também tem que se acostumar e ter um elenco robusto aí para lidar com isso, né? Vamos chamar para o Sport Center, então, o Pedro Henrique Torres, substituição ali no nosso telão. Pedro chega com a gente aqui no SC. Tudo bem, Pedro? Bom dia para você. Informações, então, do Kennedy também, que, como o Léo falou, não, se fosse uma questão do Flamengo ter um grande interesse, talvez poderia ter se movimentado ali para fazer alguma proposta, mas foi liberado sem mais problemas, né? Tudo bom, Mari? Bom dia para você, bom dia também para o Léo, Silas, todos os amigos do Sport Center. O Flamengo até tentou, de alguma maneira, se movimentar para manter o Kennedy até o fim do contrato, né? O empréstimo ia até 31 de julho, mas não foi possível porque estava previsto ali no próprio contrato que o Chelsea poderia chamá-lo de volta, quer dizer, encerrar o contrato depois de 31 de dezembro, ele poderia chamar o Kennedy, encerrar de maneira antecipada, e aí não teve muito jeito. O Kennedy voltou ontem mesmo para a Inglaterra e até o próprio Kennedy foi pego de surpresa, não está sabendo muito bem o que o Chelsea está pretendendo com ele, se ele vai permanecer no elenco do Chelsea ou se ele vai ser emprestado, quer dizer, vendido até para outro clube europeu, porque muito antes de vir para o Flamengo, o Chelsea estava aguardando, não estava aceitando ainda a proposta do Flamengo, porque queria até colocar o Kennedy em algum outro clube lá da Europa mesmo, para fazer algum tipo de dinheiro com o Kennedy, ele que estava emprestado lá ao futebol espanhol, Granada, etc. Então o Chelsea vai falar com o Kennedy agora o que vai querer fazer com o jogador. E o Kennedy, de fato, tinha muita expectativa até dos próprios dirigentes do Flamengo, depois de terem ido à Europa, enfim, contratado o Andreas e o Kennedy, chegou com muita expectativa de que pudesse ser uma grande peça ali, até por conta dessas convocações
do Everton Ribeiro, pudesse ser uma alternativa ali para o lado direito, quando o Everton não tivesse com as convocações da seleção brasileira, como aconteceu mais uma vez, mas não foi possível. O Kennedy enfrentou também aquele problema de Covid, logo que ele vinha para o Brasil, acabou infectado por Covid, ficou um tempo de quarentena na Inglaterra, isso atrasou a chegada dele, não foi como o Andreas que chegou e já saiu jogando, então o Kennedy demorou um pouco mais, então foram algumas dificuldades que ele encontrou pelo caminho, não apresentou. Então assim, a torcida não lamenta muito, mas provavelmente o Paulo Sousa lamenta a saída do Kennedy, porque agora é mais uma posiçãozinha ali que ele vai botar na lista dele, que o Flamengo ainda não teve nenhum reforço desde a chegada do Paulo Sousa, vai ter que ir ao mercado buscar mais um atacante ali de lado, pelo menos, botar naquela listinha ali, volante, zagueiro, goleiro, atacante de lado. O Flamengo vai ter que se intensificar mais no mercado, mal ou bem é mais uma dorzinha de cabeça ali para Marcos Braz e companhia, né, Mari? E vou até passar essa pergunta para o Silas, pensando em lista de prioridade aí de contratação e de talvez posições que o Flamengo precisa se movimentar, claro que passa também por uma vontade do Paulo Sousa, talvez do estilo de jogo dele, de como ele enxerga o jogo. Mas assim, onde o Flamengo tem que se reforçar? Onde você colocaria ali aquela estrelinha de atenção no rubro-negro? Olha, Mari, eu vejo a questão do Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio é um jogador que é muito bom, seleção brasileira também, mas se machuca muito. O Davi Luiz chegou, mas sim, chegou com um status muito grande para uma final muito importante, acabou não vencendo a final. Olha aí, diferentemente do Piquerez, né, que chegou também mais ou menos parecido na mesma época e já foi campeão. Tudo bem, não tem nada a ver um jogador com o outro, o Davi Luiz é muito grande hoje perto do Piquerez, mas eu acho que ali, o miolo da zaga, eu acho que o Flamengo ainda precisa resolver a questão. A renovação do Thiago Maia, para mim, tem tudo a ver com esse problema com o Andreas Pereira. Pode ser que no meio do ano, né, eles vão tentar conseguir que ele permaneça, mas ainda não é definitivo. Então, o Thiago Maia, quando jogou bem. Também precisa ver como que ele vai reagir agora após a operação, esse tempo que ele ficou afastado. Eu acho que ali, é no miolo da zaga e onde estão os volantes ali. Porque pensando também nessa parte, nesse setor ofensivo, como o Pedro trouxe, né, e você já destacou também de ano de Copa, enfim, o Flamengo vai perder muitos jogadores exatamente do setor ofensivo, né? Essa que é a questão, porque a Arrascaeta, pelo que a gente viu também, Everton Ribeiro convocado, Gabigol, aí o Bruno Henrique sempre está no radar também, pode ou não pode ter uma chance. O problema do Flamengo eu acho que a zaga merece mais atenção, mas o ataque vai sofrer mais desfalques, né? O ataque vai perder jogadores constantemente ao longo da temporada, né? Especialmente em pontos específicos na época de convocação. Então seria interessante buscar uma reposição. Eu acho que pode ser aí aquela característica de aposta, né? Não precisa ser um jogador já afirmado, que vai chegar para competir necessariamente na posição titular, mas vale a pena. E a defesa, acho que estou de acordo com o Silas, né? Essa questão física do Rodrigo Caio, acho que impõe um cuidado ali. E pelo que tem se noticiado, o Paulo Sousa pensa da mesma maneira, né? Então o Flamengo tem que estar atento no mercado em busca de jogadores dessa posição, de defensores, e talvez mais um meio-campista, especialmente se essa situação do Andreas não se desenrolar. Mas é importantíssimo manter o Thiago Maia. A gente viu o que o Paulo Sousa falou na coletiva sobre como ele pensa a saída, e o Thiago Maia é um jogador bom para fazer essa saída de 3, voltar, distribuir o jogo. Então a permanência dele é muito importante. Pedro, vou te liberar então. Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso.